Então, gurizada, vamos debater Romance de 30, seguindo com os estudos do modernismo brasileiro, sobre o modernismo brasileiro, e a prosa dos anos 30, né? O nosso segundo modernismo, o período da consolidação, que vai pegar contexto histórico da era Vargas, né, de 30 a 45, com a ascensão de Vargas, o Estado Novo, né, a condição inicialmente um projeto conciliatório de poder, né, de Vargas, né, a um processo cuja identidade é autoritária a partir do Estado Novo. Né? Então nós temos os escritores, os prosadores dos anos 30, a partir do período da consolidação, as conquistas de 22, em que se devolve os mesmos mecanismos, os mesmos procedimentos, né, na estrutura real naturalista que volta, desde os pré-modernistas a rigor, né? Mas o olhar, de fato, como conquista máxima de 22, aquela turma da Semana de Arte Moderna, do primeiro modernismo, é configurando o povo, né, como protagonista, né, olhando, portanto, para as questões do cotidiano, para as questões históricas, redimensionando o valor através de um processo de revisionismo. Então, a prosa dos autores do segundo modernismo, né, nomes como, principalmente, né, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Ciro Martins, Jonelli Machado, são obras que testemunham as disparidades econômicas do país, sociais do país, né, denunciam as intempéries, as investidas, né, autoritárias do Estado Novo de Vargas, então se tornaram obras de trincheira. Né? Isso que nós encontramos no Romance de 30, também batizado como neorrealismo, ou ainda regionalismo de 30, se inscrevendo numa tradição que vem desde o sertanismo romântico, né, sob um olhar ingênuo, de fixação de linguagem de costumes, partindo pela segunda grande vertente de regionalismo que os vestibulares cobram, que é o pré-modernismo, né, essa rediscussão, portanto, sobre de como o Brasil litorâneo, o Brasil urbano, ele impôs o esquecimento aos povos interioranos, e aí parte durante já um processo da República Brasileira, né, esse processo de estar discutindo criticamente, né, as discrepâncias entre o Brasil rural e o Brasil litorâneo, as obras de Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Augusto dos Anjos na poesia, no Rio Grande do Sul, tantos, né? Alcides Maia, Garcia Zambuja, Amaro Juvenal, João Simões Lopes Neto. Então, vou abrir a apresentação, vamos discutir 3 autores do Romance de 30 fundamentais para os vestibulares, para qualquer vestibular, inclusivo ou tradicional. Então, que é o material aí básico, né, sobre a discussão que gera contexto, a discussão que gera procedimentos estilísticos, que estabelece, né, tudo aquilo que a gente precisa considerar, né, como significativo para um processo seletivo, né, público ou particular. Então, só expandir aqui a apresentação, vamos para o debate, vamos fazer o bom debate, como a gente sempre faz aqui. Então, nós temos uma tela, por exemplo, de Cândido Portinari, né? Sempre que debates questões sociais vinculadas à temática e uma pauta nordestina, como o êxodo rural, imigração, mortalidade infantil, seca, tu percebe muito diálogo com o expressionismo, aquela vanguarda europeia originada na Alemanha, né? A questão da deformação, uns traços mais essenciais, uma questão de estar trabalhando uma discussão, né? Portanto, de como é sombria a existência dos seres descosidos, né? Por um processo em que se projeta, se externa, se expressa o drama de existir, a temática voltada para a dor, para o desespero, para a angústia, e aí o olhar social do grande artista plástico Cândido Portinari tanto foi, né, ilustrador também de obras, de edições de obras literárias de Graciliano Ramos, que dialoga muito com essa questão também, né, expressionista, por vezes, com essa questão de arrebatamento social, através, como eu falei há pouco, desses seres escosidos da sorte, pela exclusão social, essa marginalização que faz com que as criaturas psicologicamente se tornem mais sombrias, né, desesperadas, né, na forma de viver, de encontrar um sentido para a vida. Grande escritora Raquel de Queiroz,
importante também a gente lembrar e considerar que em 2010, né, então, que passou, foram lembrados aí, né, nascendo em 1910, né, então, os 110 anos de nascimento de Raquel de Queiroz, uma grande escritora brasileira, primeira mulher em 1977 a ingressar na Academia Brasileira de Letras, é um dado muito significativo, né? Raquel de Queiroz, que ela estreou muito jovem, com 20 anos, né, foi uma grata surpresa e muito aceita pela crítica brasileira, Raquel de Queiroz, né? Tem uma caminhada muito significativa na literatura brasileira. Ela morreu, então, em 2004. Né? Vamos discutir, então, um pouquinho da Raquel de Queiroz, não sem antes só fazer um último porém aqui, tá? Num princípio teórico para o romance de 30. Né? Vamos pensar assim, ó, que boa parte dos romancistas de 30, eles são egressos de uma elite agrária, né? Pelo menos que sucumbiu, que houve uma derrocada no campo, por um processo de industrialização na era Vargas, seja por a crise de 29, então, e que muitos poderiam ali, né, simplesmente não terem um olhar crítico ao Brasil. Todos tiveram. Agora, o grande tema do romance de 30, gente, tá, acaba sendo a derrocada, a decadência das oligarquias rurais. Agora, então surge, em todos os autores e autoras, né, uma consciência sobre o subdesenvolvimento do país. Uns terão um olhar mais crítico, até por um aporte ideológico, e outros menos crítico, em termos de tornar explícitas questões mais ideológicas. Né? Então, muitos vão ficar, apesar de processo de formação, junto a uma estrutura patriarcal, né, de oligarquia do campo, que acabou ruindo, né? Que eles vão ter um olhar, digamos, mais humanista, um olhar, digamos, mais... o melhor termo, né? Que mesmo a cosmovisão social, né, por mais comovida que seja, mas tende a um olhar, digamos, mais não conciliador, mas mais piedoso. Né? E aí tem aquilo que hoje nós temos como social-democracia, o humanismo liberal, que tende a uma questão de maior memorialismo, uma questão, portanto, de olhar liricamente, até no processo de linguagem, para a questão da paisagem e natureza, vinculando a uma questão mais afetiva, um processo de formação junto a um patriarcado rural. É o caso da Raquel de Queiroz, é o caso do José Lins do Rego, de um Érico Veríssimo, e há outros que, mesmo vinculados a uma estrutura agrária derrocada, que houve uma derrocada, né, essa coisa das ruínas, né, dessa estrutura agrária, né, por eles situações históricas ali, de virada do século, de modernização, né, na era Vargas, de rupturas econômicas e crises econômicas a partir da crise de 29, o craque da Bolsa de Nova York, mas isso não impediu que alguns autores intelectuais tivessem também um olhar crítico, né? Só que comprometidos ideologicamente a uma questão não afetiva no processo de formação junto a um patriarcado rural, por mais que eles também tivessem isso, mas se vincularam a um processo de empatia e de solidariedade ao camponês excluído. E aí houve uma radicalização ideológica com uma base marxista. É o caso de um Jorge Amado, uma primeira fase, né? De um Graciliano Ramos, de um Ciro Martins e de Jonélio Machado. Isso é muito importante porque começa a formular autores, né? E é importante que todos eles tenham um olhar crítico, mas pela perspectiva, né, já consegue pelo menos ver, esse vai ter um olhar mais piedoso, é crítico, mas tem um olhar piedoso, o outro aqui, ó, ou a outra vai ter um olhar muito mais radical em termos de historicamente está promovendo um revisionismo mais claro, mais aberto, né? E importante isso, né, estabelecer. Linguagem é padrão para todos, gente. É uma linguagem que ela não é regionalista a partir de uma base dialetal, lembra, com aprofundamento de marcas linguísticas das regiões. É uma linguagem assim que ela é regional, mas ela é estilizada, é uma linguagem assim, ó, é filtrada por um código urbano, todos os autores. Tem marcas regionais? Tem, né? Mas nada impede de uma linguagem ela acabar sendo, ela não é dialetal, tá? Então, uma linguagem que ela é tradicional, regional, mas ela é tradicional, filtrada por um código urbano. Isso qualquer autor, qualquer obra, isso ajuda muito na resolução de questões vestibulares, ok? Raquel de Queiroz, feito então, só estabelecer esse porém importante, né? Um porém importante. Raquel de Queiroz, né? Nasceu no Ceará, né? Estreou muito jovem, como falei, 20 anos, né?
E a obra inicial dela ali, ó, tá? Ela vai falar, é o 15, é a obra inicial da Raquel, né? Aqui tá as principais obras já destacadas em marca-texto amarelo, as obras centrais, tá? Romance, foi escrever o teatro, crônica, literatura infantil juvenil. Agora, os vestibulares, eles concentram, né, os debates nas obras da Raquel, sobretudo 15, né? A obra de estreia, que ela tinha uma jovem normalista, né? Que acaba se tornando rapidamente escritora, muito boa escritora, Raquel de Queiroz, né? Ela acaba se filiando ao Partido Comunista, levou inclusive o Jorge Amado, partidão, né? E ela ficou 2 anos no partido, depois ela acabou indo para uma organização trotskista nos anos 40, e ela abandona isso. Então ela tem um olhar crítico, a Raquel de Queiroz. Só que mesmo essas implicações marxistas na sua formação como cidadã, nas escolhas que ela tem, né, isso não aparece na obra. Curiosamente, não aparece na obra. Tem um olhar crítico, tá lá. É muito interessante o olhar que ela lança, mas é um olhar, como a gente vai ver agora, mais piedoso, que ela está mais vinculada a essa perspectiva do humanismo liberal. Né? Curiosamente, ela foi abandonando todos os procedimentos mais ideológicos nesse campo democrático, e ela foi fazendo, mas ela vai migrando para um processo assim, ó, bem reacionário ao longo da vida. Tanto é que é uma das raras intelectuais no Brasil, durante o processo da ditadura civil-militar, que incondicionalmente ela defendeu o golpe, não digo o golpe, mas o regime militar. Então é estranho isso, né? Mas também fala mais alto aquele DNA de um patriarcado, de uma oligarquia rural, que ela era egressa, né? Teve uma formação diferenciada, né? O pai era fazendeiro, a família perdeu tudo na Grande Seca de 1915, daí o nome da obra, o 15, né? Então, mas não exclui, em hipótese alguma, a qualidade, o que ela faz na sua literatura, que tem muita qualidade, gente, é uma grande escritora. Agora, aspectos centrais da narrativa da Raquel de Queiroz. Vamos dar uma olhadinha, ó. Como autor do Romance de 30, né, de neorrealismo, a intensa preocupação social. Naquela turma do humanismo liberal mais identificado a uma memória afetiva, a um tempo de formação junto a um patriarcado rural, ela carrega esse memorialismo a um profundo processo de psicologismo, de análise psicológica, sempre uma perspectiva mais nostálgica na condição do passado, né, do passado de formação da oligarquia, que ela fez parte, a questão da família e tudo mais, né? Como falei também, captação de uma forma mais lírica da paisagem. Isso é uma tendência, tu vê isso em Érico Veríssimo, tu vê isso em Zé Lins do Rego. Então, são elementos que tu consegue ter um norte para, pelo menos, se alinhar a alguma coisa, né? Já que são vários autores, né? Agora, a temática é voltada para as questões prementes do tempo, né? Da questão temática nordestina, a questão da seca, coronelismo, a questão do latifúndio. Agora, ela tem esse olhar mais humanista, um olhar que é piedoso, é um olhar, portanto, que ela é defensora de uma questão do indivíduo. E isso cria, né, alguns procedimentos muito interessantes nas obras da Raquel de Queiroz, né, por mais que ela tenha esse olhar piedoso, apesar de uma formação marxista, mas o plano social, gente, assim, ó, há registros, assim, ó, mas pungentes de descrição de paisagem, da descrição da penúria humana, sabe, do sofrimento, da penúria humana, né, da miséria, da seca, propiciada pela seca, né, que é gerada, né, esse drama secular. Mas só que a Raquel de Queiroz aí que ela acaba fixando algumas passagens que são interessantes, gente, né? Claro que ela trabalha, ela registra esse fardo terrível, catastrófico da seca, né? Então, a seca é um drama secular, é um drama natural, isso é inegável, né? Só que o olhar piedoso da Raquel faz com que, por exemplo, na obra 15, né, ocorra uma relação que a seca, como flagelo natural, catastrófico, né, e secular no Nordeste brasileiro, aproxima quem tem terra e quem não tem terra. Quem é o dono da terra, o oligarca da terra, né, e quem só trabalha na terra. Quando a gente sabe que não é bem assim, né, de uma forma em que, historicamente, né, há um drama e um flagelo anterior à seca, que é o flagelo social do latifúndio, que é o flagelo social de negar terra, de não querer distribuir terra, de não fazer reforma agrária, que é a violência, a jagunçagem, né? Então, essa forma de ver a questão histórica, na obra 15 não existe. Na obra da Raquel de Queiroz, ela é muito tímida, ok? Então,
Esse é o humanismo moderado da Raquel de Queiroz. Né? Então, tu vai ver, por exemplo, outras obras, por exemplo, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que tem uma perspectiva marxista. Então, a seca, com flagelo natural, não integra os homens, não coloca no mesmo nível quem tem a terra e quem não tem. Porque quem tem terra, como aqui vai aparecer a família da protagonista, que também é uma normalista de 22 anos, aí na obra, a gente vai discutir rapidamente também o 15, né? Parte para Fortaleza, tá entendendo? Tem outras moradias, tem outras casas, então sofre com a morte dos animais, com a perda muito da propriedade, mas a vida segue. Não há um processo de miserabilidade, de derrocada e morte para quem é o dono da terra. Agora, quem trabalha, que é o camponês, é muito difícil, né? Como aparece na obra da Raquel de Queiroz, só que ela não entra nessa questão sobreestrutural na obra, né? Então, a obra-prima é o 15 da Raquel de Queiroz, que a gente está discutindo aqui, né? Então, discutindo a estrutura, uma estrutura real naturalista, que a gente já debateu, que é o neorrealismo dos anos 30, né? E ela fala da Grande Seca de 1915. O narrador é em terceira pessoa, de acordo com uma tradição, interior do Ceará, tudo gira em torno da jovem menina Conceição, que é uma jovem professora de 22 anos, né? Uma egressa, uma normalista, que ela vai fazer, vai tirar as férias na casa da avó, né? Que é a Dona Inácia, né? E ela entra no impasse, ela vai testemunhar a Grande Seca, né? Ela procura definir a sua identidade em meio a uma sociedade que ela é, e sobretudo ali a fazenda, né? Perto de Quixadá, né? Onde ela vai, que é o interior do Ceará, né? A casa da avó, a Dona Inácia, que ela busca uma identidade pessoal, construção da sua identidade pessoal, aí a mulher lá nos anos 20, início do século, é uma questão muito interessante que a Raquel de Queiroz ela trabalha bastante, tem outras narrativas, ela trabalha bastante com o processo da emancipação da mulher, essa questão mais sensível, mas da luta, né, dos processos de empoderamento da mulher, uma questão que a Raquel sempre trabalhou, né, as protagonistas das mulheres são muito fortes na Raquel de Queiroz, né, e em meio a uma questão de subdesenvolvimento no Nordeste brasileiro, uma questão de uma sociedade patriarcal, oligárquica, ela busca sua identidade, né? E é uma questão que, mesmo nesse repertório das mulheres na região, das moças, né? E ela, Conceição, uma jovem letrada, vai viver isolada ali, né? Com a avó, enfim, né? E o ponto de vista predominante é o da Conceição na narrativa, apesar de ser um narrador em terceira pessoa, mas se utiliza o discurso em terceira pessoa, mas em direto livre também, aparecem muitas sensações do ponto de vista da Conceição na obra, que é interessante, né? E por que restava as mulheres, sobretudo ali no interior do Ceará, né? Daqui a pouco o futuro é a avó, né? Quer ficar na terra, casada, vinculada a um homem, uma sociedade patriarcal, oligárquica, né? E o que resta, o que se oferece, né, como repertório para essas mulheres, para essas moças no tempo, né? É o amor, o casamento e a família. Ela desperta até o amor pelo primo Vicente, apaixonada por ele. Só que ela é um homem, sabe, tosco, é um homem que está ali, o futuro dele é se tornar apenas fazendeiro, né? Então, a única alternativa sentimental dela é essa, só que ela pensa assim, parei, mas eu vou perder minha vida, eu não quero ser como a minha avó. Então, há uma solidão, um processo de resignação, mas há um processo de uma modernidade que está em curso, né? Então, ela sente atraída pelo Vicente, ela ama o Vicente, mas ela não quer reproduzir, ela não quer ser avó no futuro, né? Então, se ela casar com esse rapaz, vai significar abandonar o universo dela. E o universo é da cidade, é o universo letrado, é o universo, portanto, de uma compreensão nova sobre o papel da mulher. E isso pode ser muito utilizado na relação assim, ó, lembra Paulo Honório e Madalena? Só que lá a Madalena ela também instrumentaliza de uma forma pragmática, ela casa, né? Com Paulo Honório, ela não consegue se libertar, se emancipar daquele discurso Paulo Honório e leva, inclusive, ao suicídio. Né? Mas esse processo de uma sociedade que está em transição na condição da mulher, né? Busca uma emancipação, mas depende muito de uma sociedade patriarcal. Só que aqui nessa obra, a Conceição, ela prefere, inclusive, não se envolver, né, com o Vicente, que é um homem rústico, tosco, né? Apesar de se apaixonar por ele. Lembra que a Madalena, na obra do São Bernardo, lá do Graciliano Ramos, ela não gosta do Paulo Honório. Ela casa de uma forma bem pragmática, né? E claro que aí quando vem, estoura a seca, né, gente, tá?
E aí tem as famílias, a Dona Maroca lá, que ela é patroa de uma personagem que é muito importante, o Chico Bento. Tem nada a ver lá com a obra do Maurício de Souza, né, nas tirinhas, né, a história da Turma da Mônica lá. Tá? Mas que tem uma família, né, filhos, a esposa e tudo mais. E só que a Dona Maroca, quando estourou a seca, não tem mais o que fazer, eles vão para o Ceará, pegam o trem, né, vão para o Ceará. Estão no Ceará, mas vão para a capital, para Fortaleza, né? E o Chico Bento não consegue nem, com o governo, ele não consegue nem a passagem para levar a família também, sair da seca, né? Que está assolando a região. Uma seca terrível, né? Essa de 1915, né? E aí aparece em Fortaleza a região do Alagadiço, que eram alguns centros de concentração, campos de concentração para quem chegava da seca. E, inclusive, ele perde uma... Tem uma passagem que é muito vigorosa, gente, é muito pungente mesmo, né? Que, por exemplo, quando ele consegue, só que ele vai fazer a pé o caminho, né? Ele não consegue passagem, o governo não banca para ele a passagem, né? Com a sua família, pelo sertão do Ceará. Então, um dos filhos acaba morrendo nessa travessia. E a narrativa e a linguagem da Raquel, ela é lírica, mas ela é completamente despida de qualquer retórica subjetiva nessa passagem, né? Artificialismos, né? Então, é uma das cenas mais dramáticas de toda a literatura brasileira, a morte desse filho na travessia do Chico Bento. Inclusive, tu percebe que lá a menina Conceição, ela também foi com a avó, né? A Dona Inácia lá para Fortaleza, ela reencontra o Chico Bento, que ela acabou fazendo amizade, ela acaba, inclusive, responsabilizando pelo Duquinha, né? Vai se tornar, de certa maneira, responsável pela criação, ela acaba adotando um dos filhos do Chico Bento. Então, tu percebe que esse olhar é uma solidariedade que, historicamente, é quase inverossímil, que a seca, o drama, aproxima tanto quem tem terra quanto quem não tem a terra. Mas é uma obra dura, de debate, numa linguagem despojada, né, nesses momentos, fala sobre a carga totalmente dramática, sobre como essas criaturas são destituídas de um futuro, né, na condição da denúncia social. Mas é um olhar mais piedoso a partir desse humanismo liberal da Raquel de Queiroz no obra 15. Fica a dica, inclusive a aproximação aí com a obra São Bernardo, na relação Paulo Honório e Madalena, a relação Vicente Conceição, ok? Zé Lins do Rego, gente, olha, o Zé Lins do Rego, então, em 2021, agora, né, nós lembramos aí, então, os 120 anos de nascimento do Zé Lins do Rego, né? Um autor que não queria ser escritor, gente, né? Ele queria apenas... Ele foi criado pelo avô, né? O avô dele era o José Paulino, ele foi criado na fazenda do avô, né? Que era um senhor de engenho. Aquela imagem arquetípica e simbólica dos coronéis, né? Chapeuzinho de Panamá, todo de branco. O Paulo Honório, na obra lá, né? Do São Bernardo, né? Com rebenque na mão. É a imagem da violência, né? O avô, o José Paulino, lá na fazenda, né? Enfim, no engenho Santa Rosa, né? E aí, então, ele quis fazer uma homenagem ao avô, né? Escreveu um livro de memórias, né, sobre o avô e a fazenda, o engenho que ele foi criado, né, o engenho Santa Rosa. E então, o livro seria apenas de lembranças, memórias sobre o avô. Ele começou tanta facilidade na escrita, fluía tanto, essa é uma marca do projeto literário de José Lins do Rego, a fluidez narrativa, né? E acabou virando um projeto literário, e ele começou a ficcionalizar. Ele se projetou no texto, então tem um processo muito memorialístico, também uma certa carga autobiográfica nas narrativas sobre a cana-de-açúcar, sobretudo, né? Nessas narrativas que ele fala sobre essa cultura canavieira no Nordeste brasileiro, sobre a oligarquia, sobre as questões que seriam do avô, mas que transpõem a questão de coronelismo, e que o Zé Lins do Rego ele passa a construir um projeto literário, né? Era uma obra, virou uma trilogia virou um ciclo, né? Que a gente vê aqui as obras. Olha, está destacado, inclusive, ali, ó, tá? No ciclo da cana-de-açúcar tem outros temas dele, como cangaço, que é muito forte a questão popular em Zé Lins do Rego, a questão do folclore em Zé Lins do Rego, que é o que fica lá do que vem do primeiro modernismo, a cultura brasileira, né? A discussão sobre cultura brasileira, sobre folclore brasileiro, quer dizer, o povo é protagonista,
Isso é um ponto fundamental na literatura do Romance de 30, como Conquistas vem de 22, né? Então, e dentro do ciclo da cana-de-açúcar tem uma trilogia, Menino de Engenho, Doidinho e Banguê. E é uma obra-prima que é Fogo Morto. Atravessa todas as obras do ciclo o mesmo personagem, a mesma personagem, né? Com exceção de Fogo Morto. Mas vai aparecer o mesmo engenho em todas. Apesar de Fogo Morto, muda protagonismo e muda também protagonismo de engenho, né? Mas o tal engenho Santa Rosa, que era do avô, e o coronel José Paulino aparece, inclusive em Fogo Morto, né? Claro que aí não dá para falar, é uma obra autobiográfica, não, é uma projeção autobiográfica, há uma obra projetiva que o autor coloca suas memórias, suas ambivalências, suas vivências, significados e ressignificados, a sua vida, né? A crítica, a derrocada dos engenhos, né? Esse é o tema de José Lins do Rego, né? Então, mas é muito forte a obra de José Lins do Rego, né? Então, vamos tentar compreender aqui, ó, quais são os aspectos centrais. Sendo da turma, né, dessa perspectiva do humanismo liberal, né, então o memorialismo, profundo psicologismo, o gosto em projetar narrativas em primeira pessoa, ele se projeta, só que ele não vai colocar, né, então o neto do fazendeiro lá, do senhor de engenho, né, que é o José Paulino, não vai ser José Lins, né? Não, é Carlos de Melo, que aí ele se projeta como um alter ego, um outro eu. A linguagem muito espontânea, essa condição muito lírica, poética, fluida, flui demais, é um grande contador de histórias, o Zé Lins do Rego, né? Tu lê um romance extenso, por exemplo, uma obra-prima, que é o Fogo Morto, e parece que tá lendo uma novela, um conto, flui, tu não consegue largar. Conta histórias de uma forma magistral, o escritor, né? Agora, uma coisa que é muito interessante no projeto literário José Lins do Rego, geralmente ele associa, assim, ó, a derrocada econômica do engenho, né, a uma questão física de personagens, doenças, ou psicológica, loucura, ou doenças como epilepsia, né? A derrocada econômica está associada à derrocada física, psicológica, dessa elite agrária da cana-de-açúcar, né? É muito importante isso, né? Há uma crítica social que ele encaminha de uma forma muito forte também, só que ele não tem a base marxista, isso ele não tem, ele não está nessa turma, como o Jorge Amado, que a gente vai ver na sequência, né? O lirismo é forte também, é bem consistente na poeticidade da linguagem, a base em humanismo liberal, é a condição que ele trabalha. Agora, uma coisa que a gente tem que ver aqui, ó, deixa eu até eu falar antes Fogo Morto, tá? Da trilogia da cana-de-açúcar, o engenho guarda isso, tá? Ficha isso que eu vou dizer, tá? O engenho é o Santa Rosa, tá? É o engenho Santa Rosa, isso é fundamental, tá? Menino engenho, Doidinho, Banguê, até usina será o Santa Rosa. O coronel é o José Paulino, né? A relação do neto, que ele vai ser criado pelo avô, depois da morte dos pais, né? Que é o Carlos de Melo, que é uma projeção dele, né? Aí a projeção, a condição do alter ego, o processo mais autobiográfico, né? E Menino Engenho é a dificuldade que ele vai ter com o avô, que não consegue... A condição da violência, não que ele vá bater no neto, não, muito longe, longe disso. Ele tem as marcas afetivas, só que ele não consegue demonstrar. E simbolicamente vai ser o mundo, é o universo pro menino Carlos de Melo. Agora, como ele não consegue demonstrar esse amor pro neto, ele deixa o menino lá, digamos, precocemente, né, antecipando algumas situações de vida, como a questão precoce da sexualidade, algumas descobertas, como o álcool, né, de uma forma precoce. Ele reconhece ao mesmo tempo a liberdade, mas também algumas condições de um mundo que é muito novo, que ele é muito inaugural. Então, a primeira obra, Menino de Engenho, é a difícil relação afetiva, mas de um profundo amor, só que não demonstrações externas, né, desse amor, entre o neto, Carlos de Melo, e o avô, o Zé Paulino, né? No Engenho Santa Rosa. Doidinho é o tempo que ele vai para o colégio interno. Lembra aquela obra O Ateneu? Só que o menino, ele é o mesmo sistema, é um sistema também, assim, ó, opressor, é um sistema, sabe, em que não há essa humanização, né? As coisas ocorrem de uma forma, uma hierarquização vertical, né? Impondo medo e tudo mais, né? E ele foge do colégio e ele volta para o engenho do avô, o engenho
que a gente já falou aqui, né, que é o engenho, portanto, do José Paulino, o Santa Rosa, né? E aí eles vai ter a formação como advogado, em Banguê ele já está adulto, e aí chega a usina, a industrialização, né, em que começa a promover um processo de derrocada no engenho do avô. E aí fica a luta que vai até a usina, a obra, em que o já adulto, o advogado Carlos de Mello, tenta tirar da derrocada, né, o engenho Santa Rosa do avô e não consegue. Quando diz aí se torna usina São Félix e diz lá o protagonista, o Carlos Melo, quando o engenho perde o nome, ele se escraviza. Né? Então, é todo esse processo da ascensão e derrocada da cana-de-açúcar, a memória canavieira na região do Vale do Parnaíba, entre Pernambuco, né, Paraíba, essa região ali da Zona da Mata, essa região, portanto, ali da Caatinga, essa região, portanto, do sertão, né, nordestino, né? E o Fogo Morto é a obra-prima que a gente precisa debater agora, né? É uma obra que é muito interessante, tem adaptação para o cinema muito bacana, com o Otton Bastos, que também faz o Paulo Honório lá no filme, né, do Cinema Novo, né, o homônimo São Bernardo, e que muito bom, gente, tá? Muito boa essa adaptação para o cinema de Fogo Morto, tá? Agora, aqui é uma síntese de toda o que de melhor ele produziu, né? É uma obra dividida em 3 partes, sendo que cada parte tem o nome de um protagonista, só que não é a história só dessa personagem, que quem faz parte da segundo momento tá lá dialogando na primeira, da terceira tá na segunda e tá na primeira, o mestre José Amaro, que é a parte recorrente a ele, a primeira parte do livro, mas ele tá na segunda e na terceira. Então é uma obra que ela é muito dinâmica, apesar de parecer ser estanque, né? Então, mas tem que saber as simbologias. O José Amaro é um trabalhador, ele vai experimentar ainda a adaptação no período de Vargas, apesar de, como é São Bernardo, é anterior a Vargas, né? E aqui também é anterior a Vargas, mas já promove esse debate, né? Ele vive com a mulher, ele é um celeiro, um artesão, trabalha com couro, e ele tem uma relação muito difícil com as pessoas, né? Cabelo esgrenhado, né? A pele muito amarela, ele corta o couro, ele tem que bater no couro, então ele culpa a mulher por a mulher não ter lhe dado um filho homem e ter nascido uma menina. E que ele vê, por exemplo, uma condição que ele é um trabalhador, ele é livre, né? Ele tem uma função, que o pai dele também era celeiro, trabalhava com couro, fazendo celas e tudo mais, né? E ele está num limbo, porque ele não tem a quem passar a profissão. Ah, mas por que não passa uma menina para a cabeça dele? Mas é muito dura aquele trabalho com uma menina. E ele culpa, ele briga com a mulher, ele briga com a filha, ele chega a espancar a filha em algumas passagens. Ele é um homem muito violento, né? Ele chega a ser confundido com um lobisomem. E a vida dele entra uma derrocada, a filha enlouquece, ele termina se matando com a faca, depois que a mulher lhe abandona, leva a filha, né, para fazer um tratamento numa... não tem clínica, vai levar num manicômio, né, mas vai ficar ao lado da menina, né, e ele acaba criando subterfúgios, né, como acaba ajudando os cangaceiros, como um espia, um vigia dos cangaceiros contra a polícia, contra os coronéis. Ele se nega, ele vive na fazenda, aí que está um detalhe, ó. Aqui não é mais o engenho do Zé Paulino, apesar de também estar o engenho do Zé Paulino, que é o Santa Rosa, só que aí é como se fosse anterior à primeira obra lá da trilogia, ao Menino Engenho, porque o engenho Santa Rosa, Zé Paulino, nessa obra Fogo Morto, tá assim, ó, mas está no tempo presente das ações, tá? Tá botando fogo, tá? O engenho é próspero. Só que tudo acontece no engenho Santa Fé, em Fogo Morto. Não tem nem como errar, ó. Pega o fogo, o F de fogo, a Santa Fé, tem fé. Então, o Fogo Morto, a obra Fogo Morto, o engenho, não, tem que ter F no título. Então, é Santa Fé, não é Santa Rosa. Tá? Então, apesar de Santa Rosa aparecer que também o Zé Paulino aparecer apenas, não com ação, mas apenas como lembrança, tá? Então, o Zé Amaro, ele trabalha no engenho, ele vive no engenho, porque o pai dele já vivia, ele tá ali, ele não tem nem noção que ele tem a sensação que a casa que ele mora é dele, mas não é. Você tá entendendo? Ele é um agregado, que a família dele já era, o pai já era, ele foi criado ali no engenho Santa Fé, de um cara que herdou o engenho Santa Fé, que é o coronel Lula de Orlando Chacon, que ele herdou do cara que construiu o engenho, que foi o Tomás Cabral de Melo, que era o
o idealizador do engenho, o dono do engenho, só que o coronel Lula se torna coronel, que é o Luiz César de Holanda Chacon, ele casou com a dona Amélia, que era filha do Tomás, e herdou sem ter a menor condição, tá? Sem ter a menor condição, e aí ele vai levar a bancarrota lá, o engenho Santa Fé. Então, o tempo da narrativa, o tempo presente, o Santa Fé está quebrado. Está quebrado o Santa Fé. E ele foi muito próximo, ele era muito mais próximo que, por exemplo, Santa Rosa, lá do engenho do Zé Paulino, das obras da trilogia ou do ciclo, né? Então, e ele acaba se matando, depois ele é expulso pelo próprio coronel Lula de Holanda Chacon, o mestre José Amaro, a mulher acabou lhe abandonando, a filha enlouqueceu, ele termina sozinho na casa, né? E o povo acreditando que ele é um lobisomem pela violência dele, né? Porque ele tinha ataque epilético, foi encontrado, né? Junto com o corpo todo retesado, os músculos, junto a um riacho ali na região. Então, considerado que ele se destransformou, aí as crendices populares que ele dialoga, que ele não só dialoga, como ele executa a questão do folclore nas obras, né? A obra é muito popular, José Lins do Rego, né? Ele acaba se matando com a própria faca que ele cortava o couro, né? E até a função dele, né? Ele não vai conseguir transmitir para ninguém mais, né? A filha enlouqueceu e ele não, na cabeça dele, ela não vai conseguir, pela força a condição, né, que exige muito a força física, né, para a execução do seu artesanato, né? E também tem uma outra coisa, né? Os automóveis chegam, a modernização está chegando, então o automóvel ele faz celas, não tem mais sentido. A função dele está desaparecendo, né? Agora, o engenho do seu Lula, que é a segunda parte, né, do livro, fala sobre o passado do engenho e, sobretudo, a origem do Luiz César de Holanda Chacon, que é o coronel Lula, né? E fica só o autoritarismo, um cara decadente, a fazenda e o engenho é decadente, o carro cabriolé é decadente, algumas demonstrações de piano ainda, uma questão lá de riqueza, de opulência, é a única coisa que demonstra uma certa opulência ainda no engenho, né? Só para ter uma ideia, o engenho não bota mais, daí o fogo está morto, é que não bota mais, não queima mais, né? Não tem mais o melaço da cana, né, para refinar açúcar, né? Então, eles chegam a produzir galinha, é um engenho que produz galinha. Então, é decadência total. Então, o que a primeira parte é o trabalhador adaptado ao mundo, né, da contemporaneidade, à modernidade Vargas, né, aos anos 30, 20, 30, que é a obra inventada nos anos 20, e o seu Lula representa o coronelismo decadente. O Capitão Vitorino, que é a terceira parte, ele está nas três partes, como o Zé Amaro, como o seu Lula, está nas três partes, né? Agora, ele é a criatura mais ridicularizada da obra inteira, ninguém leva ele a sério. Ele fica lá montado, seu cavalinho, né? Um cavalo ossudo, né? E ele, uma figura, ele é meio gordinho, e ele caminha fazendo campanha política para um candidato, né? Pelo sertão, pelas regiões, pela região ali, né? Do Vale do Parnaíba. É todo mundo, ele apanha de todo mundo, só que ele defende todos aqueles que são fragilizados, que não têm voz. Aquela velha história, né? Lutar pelos fracos e oprimidos contra todos os mandatários do poder. Né? Então ele é contrário aos cangaceiros, apanha dos cangaceiros, contrário à polícia, apanha da polícia, contrário aos coronéis, apanha dos coronéis. Até os moleques nas estradas derrubam ele, o seu cavalo ossudo. Estão entendendo? Então, ele, o Capitão Vitorino, ele representa, o nome dele, tá? O apelido dele, Paparrabo, porque ele corta o rabo do cavalo, né? Então, Paparrabo, o Capitão Vitorino, ele é ridicularizado, só que no final, todos os protagonistas das outras duas partes sucumbem, um se mata, o outro tá lá, tem ataque epilético, o José Amaro tem problema cardíaco, o seu Lula tem ataques epiléticos também, a loucura da filha lá do José Amaro, a solidão da filha, que não consegue casar, a filha, o seu Lula, né? Então a derrocada, lembra? Econômica, mas também psicológica, física das personagens, as doenças, a questão mórbida, sombria também, né? E o único que acende, curiosamente, é o cara que ninguém acredita, que é o Capitão Vitorino. Então ele é o Dom Quixote do sertão, porque o político que ele fazia campanha acendeu. Ele foi o primeiro que conseguiu compreender
as mudanças políticas daquele coronelismo que está acabando, né, nos anos 20 para os anos 30. Inclusive, é lembrado até para prefeito da região do Vale do Parnaíba. Então, o Capitão Vitorino, ele é um Don Quixote que acende, ao contrário do Don Quixote tem a derrocada, né? Ele acendeu. Aí a representação quixotesca na literatura brasileira mais lembrada é vocês lembram lá o trechinho de Policarpo Quaresma, né, do Lima Barreto, Policarpo Quaresma? Só que todo Don Quixote, ele sucumbe, tem consciência da sua própria derrocada. O Vitorino é derrotado a obra inteira, no final ele acende. É o único, é o Don Quixote do sertão. Tá? Isso aparece em muitas provas, hein, gente? Tá? Então, o Capitão Vitorino. Cuidem, portanto, essa personagem. O Jorge Amado, eita, baiano arretado, Jorge Amado, faz falta. Então, aqui, olha só, ele morreu em 2001. Então, 20 anos da morte de Jorge Amado. Ano que vem, lembraremos, então, né, os 110 anos do nascimento de Jorge Amado, em 2022. Então, é um autor que está aí, né, gente? Tá aí, né? Tá transitando aí nas quebradas, né? Daqui a pouco vai ser lembrado. E é um projeto maduro. Olha, é um autor popular demais, gente, um dos autores mais lidos no mundo, tá? Deveria, pelo conjunto da obra, ter ganho, pelo ser lembrado, do Nobel de Literatura. Aí que uma frase que eu coloquei do Jorge Amado, ó, não escrevi meu primeiro livro pensando em ficar famoso. Escrevi pela necessidade de expressar o que sentia, né? Então, as obras de Jorge Amado, grandes obras, duas fases distintas, né? Primeira fase, segunda fase, primeira fase muito crítica, marxista, segunda fase dos costumes, né? Da tipicidade local, né? Da erotização da figura da mulata. Então, dica que eu dou para vocês, tá? Em Enem também, que não tem que saber o nome da obra, mas sabe a obra vinculada a um tempo de produção, sabe para onde está indo, né? Se vocês observarem a segunda fase dele, que é essa questão que ele trabalha com a tipicidade local, culinária, cultura baiana, né? Erotização da mulata, sincretismo religioso, né? Geralmente, os nomes das obras trazem, nos títulos, trazem mulheres, Gabriela, Teresa Batista, Tieta da Agreste, né? Então, cuidem. A obra-prima está na primeira fase, tá? Que é Terra Sem Fim, já foi até leitura na URGS, tá? Os momentos de produção de Jorge Amado, a primeira fase é considerada a fase dos romances proletários ou da zona cacaueira. Neorrealismo puro na veia e base marxista de radicalização ideológica, tom de manifesto, ok? Então, é o momento em que isso fez com que o Jorge Amado, que é um grande contador de histórias, né, a crítica, a academia brasileira, tivesse sempre uma queda muito conservadora, uma base marxista, aí começou a ser atacado que quem definia o norte para suas obras, e importa, a obra é dele, né? O projeto literário é do escritor, que era o Comitê Central do Partido Comunista. Era o comitê, por exemplo, que vinha lá, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quer dizer, aquela mágica, aquele fantasma, sempre tu cruza um martelo e uma foice e já vai sair o fantasminha, né, comunista, né, e aí começa aquelas criaturas, né, minha bandeira jamais será vermelha, enfim, né, esse temor que sempre, que está aí, né, no mundo, né, como se fosse o temor fosse comunismo, né, fosse os campos de esquerda, o democrático, né, que procuram simplesmente acabar com as injustiças sociais, né, o domínio dos poderosos, né, as elites do mundo, sejam elas urbanas ou sejam elas, portanto, agrárias, sejam elas políticas ou religiosas, não importa, né? Então, o Jorge Amado, ele foi muito, muito criticado por isso, né? E a Academia Brasileira tem ainda reluta, né, por vezes até escolheu a obra do Jorge Amado como leitura obrigatória. A URGS tem esse problema, só foi uma vez hoje leitura obrigatória na URGS, o Terra Sem Fim, mesmo assim foi com muita resistência por parte de alguns professores do grupo de notórios, né, que define as leituras na URGS, né, notórios professoras. Agora, uma coisa que é importante sobre o Jorge Amado, né, e aí ficou pior quando ele ganhou um prêmio da Academia Russa, extinta Academia das Repúblicas Socialistas, da extinta República Socialistas Soviéticas, né? Que é o prêmio Stalin, por romance, por conjunto de obras proletárias, né? É o primeiro momento dele. Então, a radicalização ideológica, a base marxista, tom panfletário, personagens muito populares, quase um lumpen proletariado lutando pela sobrevivência, com muitas ações coletivas de mobilização, como a greve em várias obras, ação política, né?
Claro que ele não tem o gosto pela análise psicológica, porque pela base marxista há um recrudescimento de classes, né? A luta de classes. Então, trabalhadores versus estrutura de poder, sejam na cidade, né? Os proletários, no campo, os camponeses, na cidade, o poder estabelecido pela burguesia urbana, industrial, no campo, a oligarquia, né? Do sul da Bahia, aí é cacau. A grande questão central do Jorge Amado, né? A ambientação é sul da Bahia, Ilhéus e Itabuna, processo que se urbaniza a região, mas é a luta pela terra da posse boa, não é qualquer terra, boa para o plantio do cacau. Coronelizo, jagunçagem, né? É a base do Jorge Amado. A linguagem já viu tradicional, filtrada por um código urbano. Ele dialoga menos com traços ainda lá com uma ideia do Machado de Assis, com psicologismo, até pela questão da luta de classes, né? Na instrumentalização de recrudescimento e de personagens mais lineares, mais tipificados, né? Ele trabalha muito com alguns elementos naturalistas, inclusive, né? A questão do meio, que não determina, mas condiciona, personagens muito temperamentais, intuitivos, por vezes a questão instintiva da sexualidade, da animalização, sendo que a erotização não é forte na primeira fase, vai ser mais forte na segunda, né? E uma coisa que é importante, ele trabalha muito com a luta pela posse da terra boa, plantio do cacau, tanto é que a primeira fase marxista, proletária, ou da zona cacaueira, tem a ver com cacau, formação da elite, né? Estabelecendo, portanto, uma estrutura, né, hegemônica de poder econômico e político dos coronéis, até um processo de derrocada e de substituição, né? E há obras de exceção, né? Tem uma obra, por exemplo, que são raras obras urbanas que ele tem, né? A obra muito conhecida, que é o Capitães da Areia, né? Que fala sobre, pô, quem é que nunca ouviu falar na Terra, né? Aquele grupo de crianças, né? Que nós temos lá, o Robin Hood, né? Claro que aí o centro, aí não é sul da Bahia, né? Então a gente vai estar lá em Salvador, que é uma obra urbana, né? Uma obra de exceção, em que eles vivem como Robin Hood fazendo pequenos furtos. O Pedro Bala, que é o líder desses meninos de rua, né? E ele acaba casando com a Dora, também uma outra menina, né? E tudo gira em torno, né, dessa condição, cada um segue o seu destino. Ele lembra muito uma questão que o pai era um líder sindical. Então, é uma obra que tu percebe, é uma discussão muito social, intensa, só que é uma obra de exceção porque ela é urbana, né? Ela não fala da questão da cana-de-açúcar, né? Da luta pela posse dos coronéis da terra lá no Nordeste, desculpa, no sul da Bahia, né? Agora, uma outra, claro, Jubiabá também é uma obra ambientada em Salvador, né? Jubiabá fala sobre o Negrinho Baldo, né? Que ele é um boxeador, né? Educado nas noites, né, de macumba lá do pai Jubiabá. Então o Jubiabá não é o protagonista, mas é o que impressa o título, né? Que deu a formação para o Nego Baldo, né? Ele é órfão e ele acaba sendo educado lá no terreiro lá de macumba, por uma tia também que acabou enlouquecendo. As questões das dificuldades, das adversidades na sociedade, né? E ele acaba se tornando boxeador, né? Só que ele acaba matando gente, acaba se tornando fugitivo, né? Só que ele acaba se tornando líder também de uma comunidade. A questão da demonstração sempre da tomada de consciência, personagens populares lutando pela sobrevivência e com ações coletivas de conscientização política, né, e social. É muito importante as obras do Jorge Amado, né? E o Serra Vermelha, que fala sobre a seca, só que é uma obra ambientada ainda no sertão, né? Não tem nem como errar, Serra Vermelha, a seca, né? Qual o tema muito forte, né? Pô, tem a seca lá em Vidas Secas do Graciano Ramos, tu tens a seca na obra 15 da Raquel de Queiroz, a gente debateu há pouco, tu vai ter a seca abordando também lá na obra do Geração de 45, indiretamente a Macabeia, que fugiu na hora da estrela, da seca, lá no Alagoas. Também tu vai ver a questão da seca, né? Em Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, o Alto de Natal Baramucano, também o cara fugindo da seca. Então é um tema muito presente nas obras temáticas nordestinas, né, gente? Tá? Romance 30, Geração de 45. Aí a segunda fase, o Jorge Amado, né? Ele busca uma mudança. E, sobretudo, a partir de 1958, com Gabriela Cravo e Canela, né? Muda de uma forma significativa. E ele busca as questões, né? Principalmente lá da tipicidade local, da cultura, né? da culinária, sincretismo religioso, a figura da mulata. Segue os coronéis,
ainda, só que há uma urbanização. Ilhéus e Itabuna são grandes centros urbanos hoje, né, gente, tá? Não é Salvador, mas são centros urbanos sul da Bahia. Só que surgiu como é que pode dizer para vocês? É um adversário novo para os coronéis, que estão presentes lá ainda, né? Nessas obras da segunda fase, são chamados atravessadores do cacau, são os caras que trabalham com a exportação, a indústria que exporta o cacau, de matéria-prima de primeira grandeza, né? Então, só que o Jorge Amado está mais interessado nas aventuras dos coronéis, aventuras amorosas, e aí dialoga muito com, lembra o Memórias Antimilícias, a tradição picaresca do anti-herói, né, do Leonardinho? Então também é chamado de fase picaresca, ou ainda, como a gente está vendo ali, de costumes, lembra? Romance de costumes, o Manuel Antônio de Almeida, o Memórias Antimilícias. Então ele mantém ainda, né, alguns elementos de crítica social dos coronéis, lutando contra os atravessadores do cacau, mas são mais aventuras amorosas agora, né, da tipicidade local. Ele abandona o panfleto da fase anterior, a base marxista, ele substitui por uma ironia muito debochada, né, o Jorge Amado. As camadas populares não estão lá tanto coletivamente, né, lutando pela sobrevivência, né, estão mais resignadas, aceitando um sistema, vivendo felizes uma condição de existência, né? E tem alguns elementos, como Dona Flor e seus maridos, uma questão mais fantástica, de algumas situações insólitas, né? Que trabalha com uma questão de comportamento, de espiritualidade, o sincretismo religioso, a condição de aceitar entidades fantásticas também, a questão da religiosidade, que é muito significativa, né? Na cultura do afoxé, na cultura, portanto, nagô, né? Na cultura dos afrodescendentes, que é muito significativo esse espaço na obra de Jorge Amado, né? É um grande escritor, gente, então esses dois momentos distintos aí. E tá aí para encerrar essa nossa aula, né, sobre esses grandes escritores de grande projeção nacional e também, sobretudo, aí, né, a questão, claro, nacional, mas o Jorge Amado é um cara que tá aí, né, tá aí essa imagem aí, os grandes nomes aí da comunistas, né, digamos assim, da velha guarda, e em língua portuguesa. O Saramago, que é o único Nobel de Literatura, quantas visitas fez à casa do Jorge Amado, a Zélia Gattai, também escritora, se tornou, como Jorge Amado, depois da morte do Jorge Amado, se tornou também imortal da Academia Brasileira de Letras, né? A obra talvez mais significativa da Zélia Gattai, né? Anarquistas, graças a Deus, uma boa escritora também, e aí a parceria dos grandes escritores da nossa literatura, né? Fechamos aqui, ficamos por aqui, eu daqui, né? Tu segue daí, e segue os seus estudos, e a gente vai ver mais à frente contemporaneidade. Hoje nós vimos, então, Romance de 30, os grandes nomes do regionalismo do nosso segundo modernismo, tá? Beijo no coração de vocês, seguimos. Tchau, gente, valeu!